Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História da Arte. Hoje eu vou dar aula para o sexto ano. E o assunto de hoje eu vou falar sobre os cordéis. Os cordéis são conhecidos também como literatura de cordel. Normalmente eles são vendidos muito em feiras lá no Nordeste e são histórias, tá? Escrita em pequenos livros, um papel não de boa qualidade, mas que tem xilografia, que são aquelas figuras, né, que vêm pintadas, que normalmente eles fazem o molde numa madeira, tá? E pinta de preto, vem com papel, coloca em cima, quando tira sai a figura, que aquilo ali vira uma matriz, porque quando eles escrevem o cordel, eles escrevem vários. E é chamado de cordel porque esses pequenos livretos eles são pendurados em cordas, né, em barbantes, e fica no pregador, e a pessoa que quer comprar esse cordel vai lá, retira e paga a pessoa. E normalmente é baratinho. Como nós podemos ter, por exemplo, esses cordéis? Na feira nordestina, por exemplo, de São Cristóvão, vendem muito esses livretozinhos de cordel. Aí, como o cordel surgiu? Como vai aparecer o cordel? O cordel tinha uns... esqueci o nome agora, mas tinha aqueles cantadores lá na Europa, desde o Renascimento, na qual eles cantavam as músicas em versos. Cantavam em versos. E esse tipo de cantoria veio parar no Brasil quando os portugueses chegaram aqui em 1500. Mas só vai ficar uma forma popular lá para o século XVIII, principalmente na Bahia, quando eles começam a ter esses cantadores que tocam os instrumentos cantando, né? Cantando e contando através do canto as histórias populares de heróis, histórias do dia a dia, através de rimas. E é tudo com rima, né? E tanto é que existem esses cantadores até hoje no Nordeste brasileiro, que você, por exemplo, se visitar o Nordeste, vê um desses tocadores aí que cantam em verso, você fala qualquer palavra, alguma coisa, eles conseguem transformar isso tudo em versos, em história, tá? Aí o que vai acontecer? Eles vão passar isso agora para o livretozinho, tá? Que vão ser escritos, tá? Normalmente, às vezes tem é tudo em rima, normalmente às vezes tem alguns erros gramaticais, mas é aceitável porque eles estão falando como se estivesse falando o linguajar nordestino, algumas gírias nordestinas usadas são colocadas lá, então se torna um padrão de uma literatura popular, tá? Por exemplo, temos aí na página 25 uns versos que vocês podem ver que normalmente o cordel eles são acompanhados por violas, isso lá quando eu falei esses cantadores, tá? E na literatura normalmente o cordel eles são os livretos, os papéis são rústicos e normalmente são cantados em versos. Por exemplo, tem um verso aqui, pavão misterioso. Você tem, normalmente quando você lê em versos. Eu vou contar uma história de um pavão misterioso que levantou o voo na Grécia e com um rapaz corajoso, raptado uma condensa, filha de um conde orgulhoso. Vocês podem ver que tudo tem rima. Isso com certeza é um cordel na qual o nome dele é pavão misterioso. Então, vocês podem ver uma figura aqui embaixo, um pavão, ele pode ver que ele está todo em preto e branco. Isso se chama xilografia, tá? Você coloca um pedaço de madeira, você talha. Por exemplo, se a gente tivesse em aula presencial, a gente poderia fazer alguma xilografia, por exemplo, com isopor, tá? A gente pegaria o isopor, faria desenhos, uma matriz, e a gente pintaria ela de cor que vocês quisessem e botava a folha em cima e quando tirasse ia nascer ali todinho, né, o desenho.
certo? E também, se a gente tivesse em aula presencial, com certeza a gente ia fazer uns cordéis aí em sala de aula, tá? Mas esses cordéis, como eu falei para vocês, são vendidos em feiras lá no Nordeste brasileiro. Por exemplo, as estilografias, temos aqui, por exemplo, uma parte que fala de gravuras, tá? Por exemplo, aqui temos uma figura, tá aqui no livro, tá? Uma estilografia, que vocês podem ver que estão em preto e branco, porque é tudo pintado em preto. Aí vocês podem ver que isso aí é uma matriz na qual tem um homem no cavalo tocando os bois aí, né? Então, isso tudo é da literatura, usado na literatura de cordel. Vamos aqui para a página 26, que tem um exercício aqui para vocês fazerem, tentar fazer. Aqui, ó. A técnica cordelista pode ser dividida em 3 grupos. Tema tradicionais, né, que é o contos maravilhosos, histórias animais, anti-heróis, tradições, os acontecimentos, natureza física, repercussão social, cidade e vida urbana, crítica e sátira, elementos do humor típico, étnico e regionais, e as cantorias e as pelejas, que é sátiras e elogios. Outra coisa também, por exemplo, temos aí, você já deve ter ouvido falar nesse, Ariano Suassuna, por exemplo, ele vai escrever o romance, o Compadecida, esqueci o nome aqui. Ele vai escrever, na qual vai se transformar até o Alto da Compadecida, lembrei. O Alto da Compadecida, que é escrito por ele em livro, que ele vai se inspirar nos cordéis, e depois as pessoas, os cineastas, vão passar isso para o cinema, esse romance dele, O Alto da Compadecida, na qual são várias histórias. Vocês, não sei se já viram esse filme, pode ver, é muito engraçado. São várias histórias de cordel que ele vai adaptar para esse romance. E é muito engraçado, porque sempre faz aquela crítica social, né? Normalmente o nordestino faz aquela crítica social no sentido dos poderosos que dominam os mais fracos, certo? A história de bandidos, vamos botar assim, como por exemplo o Lampião, que era um cangaceiro que se torna cangaceiro por se revoltar pelos meios que ele estava vivendo. E aí ele acaba se revoltando e se tornando um bandido. Então, a situação dele faz com que ele se torne um bandido. E acaba se tornando um herói popular, tá? Um herói popular daquelas pessoas. São escritos vários cordéis, várias histórias aí sobre Lampião, tá? Realmente, o cordel, a base é essa. Vamos lá, crie o seu próprio cordel com o tema que deseja. Em seguida, pendure o seu caderno no varal e você e seus colegas vão fazer na sala de aula. Use o espaço abaixo para criar o seu texto e depois copie o livreto de cordel e, se possível, utilize a folha colorida. Então aqui está aqui a folha aqui, então vocês vão fazer em casa, infelizmente eu não vou poder ver, tá? Mas usar a criatividade de vocês. Faça um desenho, uma estilografia aí, não dá para fazer porque é muito trabalhoso, mas vocês façam um desenho aí e escreve um verso, não precisa ser vários versos, um verso em cima dessa história que vocês quiserem. Normalmente são 6 frases, que na qual vocês vão escrever em versos para contar a sua história do desenho que vocês vão fazer aqui, tá bom? Quem sabe aí, ano que vem, quando acabar essa pandemia, como é 6º ano, vocês vão estar comigo no 7º, vocês me mostrem aí esses cordéis de vocês, tá? Mas antes eu vou passar um videozinho que conta bem mais explicado aí a história do cordel. Depois a gente continua a nossa conversa aqui. Veja aí o vídeo. Sejam bem-vindos ao Hoje é Dia. E hoje é dia de vermos a literatura de cordel. O que é e como surgiu.
A literatura de cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior nordestino. Tem grande destaque nos estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará. E você sabe como surgiu a história do cordel? O cordel ele surgiu na Europa e está ligado à poesia oral dos trovadores renascentistas do século XVI e foi introduzido no Brasil pelos portugueses no fim do século XVIII. O significado da palavra cordel é uma corda muito delgada, fina, cordinha barbante. É um gênero literário de origem portuguesa trazido pelos colonizadores que se instalou inicialmente na Bahia, fixando-se pela região Nordeste. Mas essa manifestação artística só adquiriu força no século XIX. Entre 1930 e 1960, influenciando alguns escritores como João Cabral de Melo Neto, o Ariano Suassuna e o Guimarães Rosa, com as suas obras O Alto da Compadecida, Morte e Vida Severina e Grande Sertão Veredas. E quais são as principais características do cordel? A tradição literária do cordel é regional. Ela é oposta à literatura tradicional. O cordel é escrito em versos de uma forma vertical, ou seja, um verso abaixo do outro. Os assuntos abordados no cordel são temas populares e ligados à cultura popular brasileira. Eles têm uma linguagem popular, oral, regional e informal. Eles são distribuídos em folhetos, são pequenos livros com capas de xilogravura, pendurados em barbantes ou cordas, que originou o nome cordel. Xilogravura é a técnica feita em uma matriz de madeira e faz parte dos folhetos de cordel. Agora nós vamos falar da linguagem e do conteúdo que nós encontramos no cordel. A linguagem informal. Por ter origem na oralidade, os cordéis são escritos de maneira informal e despreocupada, usando vocabulário regional, as gírias e as expressões do Nordeste. Este tipo de poema pode aparecer escrito de maneira que o povo nordestino fala, algumas vezes até com alguns erros ortográficos, que são justificados por se tratar de uma literatura bastante popular que tem como característica o regionalismo. A literatura de cordel usa de humor, ironia e sarcasmo. E como nós podemos ver aí no título, peleja do trabalhador pela aposentadoria, significa que a pessoa tem que trabalhar a vida inteira e para se aposentar ela tem que correr atrás também, senão ela não consegue. Então é um outro tipo de trabalho, correr atrás da aposentadoria. O cordel utiliza temas diversos, como folclore brasileiro, temas religiosos, profanos, políticos, episódios históricos, a realidade social em que vivemos e muitos outros temas. No cordel, nós temos a presença de rimas, métrica e oralidade. A rima é uma palavra com som final semelhante a outra palavra. A métrica é o sistema de versificação particular de um poeta. É a contagem de sílabas que tem nos versos. O verso é cada linha do poema. Já a estrofe é o conjunto de versos. Agora nós vamos ler o cordel Maria Bonita. Nasceu lá em Paulo Afonso, há um tempo bem passado, Maria Gomes de Oliveira foi seu nome batizado, a mãe Maria Joaquina e o pai dessa menina, seu José, homem honrado. Quando tinha 15 anos, se casou com um sapateiro, homem trabalhador, mas bravo e certeiro. Essa menina esfezada botou o pé na estrada e fugiu com um cangaceiro. Foi um furdunço arretado, foi um tal Deus nos acuda, a Bahia estremeceu com a história absurda, mas Maria foi contente pro cangaço, minha gente, ele deu grande ajuda. Maria, agora bonita, já mandava no cangaço, mulherada se chegou conquistando seu espaço. Foi por amor a Lampião que deixou o seu torrão para prender o homem no laço. Teve 2 filhos, verdade, mas isso foi um segredo. Expedita é conhecida, isso desde muito cedo, mas o tal filho varão foi chamado de João, mas Maria teve medo. Na casa de um coiteiro, seu filho foi escondido, seu coração de mãe foi fortemente atingido, e o mundo só sabia que no parto de Maria seu filhinho tinha morrido.
Destino bem difícil, de seca, sol e calor, Maria, mulher guerreira, corajosa de valor, topava qualquer parada e enfrentava a macacada do lado de seu amor. Mas a vida, minha gente, é caprichosa e danada. Um coiteiro traiçoeiro preparou a emboscada e nossa Maria bonita só quis visitar Expedita, mas foi morta e degolada. Vou parando por aqui, meu pai de Inciso Romão, obrigado, meu santinho, por sua inspiração, e Maria agora anda nos caminhos de Aruanda, juntinho com o Lampião. E você sabe o que é preciso para se fazer um cordel? É preciso de estrofes, versos, rimas, oração, declamação, leitura e cantoria. As estrofes podem ter 6 versos a sextilha, 7 versos a setilha, 10 versos a décima ou 4 versos a quadra. Já os versos, ele pode ser 7-sílabo ou heptassílabo, que são 7 sílabas, ou decassílabo com 10 sílabas. A rima, ela pode ser pobre e rica, e a oração é a história escrita no folheto. O ritmo, ele deve ser moderado e constante e deve ter clareza na exposição das palavras. As melodias são tradicionais de violeiros repentistas, aboios ou algumas músicas do forró tradicional. Nós agora vamos ler um cordel que se chama História da Literatura de Cordel, que explica justamente o que é o cordel, como ele surgiu, onde ele surgiu. Para lhes deixar a par sobre essa literatura, que é a mais popular e ainda hoje perdura, vamos direto ao começo de onde vem essa cultura. Sua primeira feitura na Europa aconteceu. Tipógrafos no anonimato botaram um folheto seu para ser vendido na feira e assim se sucedeu. Foi Portugal que lhe deu este nome de cordel, por ser vendido na feira em cordões em pleno céu, histórias comuns, romances produzidos a granel. Com esse mesmo papel era na Espanha vendido, como pliegos suetos, assim era oferecido, em tabuleiro ambulante, ao pescoço prendido. O cordel introduzido no Brasil foi gradual, a maior parte dos folhetos, como patrimônio oral, ingressou principalmente como histórias de sarau. Foi no Nordeste local que lhe brasileirizou, nos sertões familiares, dos sertões aonde chegou, levando a alegria ao povo pela voz do cantador. Conduzia o rumor de histórias da redondeza, noticiados em versos, dados com toda clareza, a uma população que se tornava freguesa. Dos peregrinos romeiros, da mocinha apaixonada, dos ciganos que viviam à procura de estrada, dos sinais vindos do céu anunciando a invernada. Sempre em versão cantada, sim, o cordel viveu, antes de 1900, primeira edição se deu, se lá pra cá permanece, mantendo o legado seu. O cordel é tão importante que ele é um patrimônio cultural imaterial brasileiro que tem a sua própria Academia Brasileira de Literatura de Cordel. E aí, pessoal, viram o vídeo? Tá? Esse vídeo de cordel, tenho certeza que vocês aprenderam um pouco mais daquilo que eu já tinha falado aqui. Tá? Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê aí na próxima videoaula para bater mais um papo aqui, tá bom? Pessoal, um abraço, tchau e boa semana para vocês.